boa noite a todos, bem-vindos à sala da OAB de Pinheiros para mais uma ao vivo, né, do live. Obrigado pela presença, já cumprimentamos antes do começo aqueles que já estavam presentes. E o tema hoje, aqui trazendo a inspiração, é justiça restaurativa, basicamente, mas mais além do que trazer os conceitos da justiça restaurativa e de tudo que a gente tem chamado como cultura de paz e construção de diálogo e construção de comunicação e de fluidez nas ideias, se a gente puder chamar dessa forma, eu me sinto feliz mesmo, eu chego contente, como a gente fala até nos círculos de diálogo, como é que você chega. Então, hoje eu chego realizado e chego contente porque primeiro, a possibilidade de falar sobre esse tema me deixa satisfeito profissionalmente e me deixa satisfeito pessoalmente. E, mais além disso, poder ter a presença da Joyce, que daqui a pouco eu vou apresentar ela um pouco mais, junto comigo e nós dois juntos tratando sobre esse tema, eu posso dizer hoje em dia que nós somos duas pessoas que temos alguma ou bastante experiência no trabalho de fazer justiça restaurativa. Mas, além do que fazer palestras, hoje em dia fazer lives, dar aulas sobre isso em vários contextos, levar para vários contextos, a gente tem praticado realmente isso, e a gente vai falar disso. Então, eu queria colocar assim como um flash, o que a gente vai procurar trazer além dos contextos é o saber de experiência. É o aprender fazendo e fazer aprendendo, né? Isso eu tenho certeza que alguns que estão na sala também têm feito, né, que é bem bacana, então, perceber que tem gente querendo trocar ideias, não só ouvir. E a ideia é falar nessas experiências sobre alguma experiência em empresas, que a Joyce vai falar, em escolas, em vizinhança. Escolas a Joyce também vai falar, vizinhança eu vou falar. Eu vou falar também de algumas histórias que acontecem na cidade com os coletivos orgânicos que trabalham com redes de parques e a luta pelo verde na cidade. E vamos falar também do que a gente chamou aqui no título de contextos sociais, que é propriamente a nossa experiência com o ambiente de pessoas que estão saindo ou, enfim, tendo uma saída, porque isso nunca é necessariamente definitivo, de um ambiente pessoal de drogadição extrema. Então, são experiências que a gente tem tido nos últimos anos muito interessantes e a gente realmente vem hoje aqui para compartilhar com vocês dessa forma. E eu queria, então, dizer da importância desse tema, mais além do que isso que eu disse, mas dizer também que um dos nortes desse tema é a construção de paz. E muito se fala de paz, eu imagino que Adão e Eva já faziam BRs para ver como é que Caim e Abel conseguiam se compatibilizar melhor e não terminasse numa história trágica como terminou. E assim vem até 2020 e em tantos contextos de quem está aqui há mais tempo nessa vida percebe que essa luta por paz ela é cotidiana e constante, né? E a luta por diálogo, nem gosto muito de usar luta porque ela tem a ver com guerra, mas assim o desafio de promover diálogo, de ressignificar as palavras, de perceber que as palavras às vezes não alcançam o que a gente quer dizer, de perceber que as palavras têm significados diferentes para cada um. E muitas vezes eu estava até conversando agora há pouco com o Lira, o processo judicial, ou mesmo a vida corrida que nós levamos, não oferece tempo para esse vagar, para esse conversar. Tem um lema que a gente chama que a pressa é inimiga da mediação, né? E eu posso dizer assim, preambularmente abrindo a história, de que quando a gente experimenta isso, a gente percebe que é efetivo. E é incrível, né? A gente aprende desde a faculdade, quem é advogado aqui, que tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, né? Eficiente a gente vai ao longo da vida e ao longo da experiência trazendo eficiência, e eficaz a gente percebe nos resultados. E aí a gente queria compartilhar realmente que a gente percebe que tem resultados efetivamente positivos, mais além da história romântica, de vamos dar as mãos, mas é construir realmente relações que, mais além de não brigar,
potencializam o encontro e potencializam a criação e potencializam em diversos ambientes um ambiente bom. Então, eu gostaria aqui de apresentar a Joyce, mais além também do que o folder que vocês receberam. Ela, além de ser uma pessoa que eu conheço tem uns 3 anos e meio, 4 mais ou menos, vem se tornando realmente uma pessoa amiga, no sentido de compartilhar o dia a dia dessas histórias que acontecem dentro da gente, quando a gente está perto humanamente de outras pessoas, a gente é tocado e a gente é afetado por isso e a gente tem a oportunidade, então, de trocar entre o que a gente chama de facilitadores essas emoções e também de trocar ferramentas técnicas, né? Então, assim, desde onde eu pessoalmente olho, eu percebo a Joyce na minha história e na história da justiça restaurativa como uma pessoa que traz essa possibilidade de conversar de igual para igual também fora dos momentos de trabalho, que é muito legal. Ela é advogada, é terapeuta familiar, né? Terapeuta familiar, gente. Só ter essa base aqui, falar que é terapeuta familiar, já dá talvez uma credencial para mediar qualquer tipo de conflito, talvez, né? Ela é mediadora, é capacitadora em mediação de conflitos, eu já assisti bastante vezes ela falando e trocando também em público, então ela faz isso de longa data, é facilitadora e capacitadora de projetos de prática restaurativa, e nesse contexto que a gente vem trabalhando faz, eu sempre perco um pouco a ordem do tempo, mas é algo perto de 3 anos, talvez seja 4, depois você me corrige, Joyce, que eu sempre posto 1 ano a menos, mas eu tenho aprendido realmente na prática, né? Aquela coisa de vai na inspiração, porque afinal o ambiente é da informalidade, mas a prática e a técnica, ela traz realmente, ela abre o caminho para caminhar dessa forma de forma segura e dando passos concretos nessa restauração. Ela também é consultora em gestão de conflitos organizacionais e vai falar sobre isso, sócia fundadora da empresa Mediação em Ação, coordenadora do projeto de reinserção familiar e social do dependente químico por meio da metodologia da justiça restaurativa, que é esse o trabalho que a gente vem empreendendo juntos, capacitadora licenciada do ILAR e LAPR, e é Instituto Latino-Americano de Práticas Restaurativas Internacional, Institute for Restorative Practice, coautora de livros de mediação de conflitos de justiça restaurativa, e eu estava até para me inspirar ontem e hoje, dando uma olhada em um que está aqui, é este aqui, olha que bonita que é a capa, né? Onde ela tem 2 artigos publicados, que um trata justamente da capacitação em práticas restaurativas para monitores que trabalham com pessoas detentoras de deficiência intelectual, o que é muito legal quando a gente percebe através do trabalho que a gente faz, e ela escreve sobre isso, que a gente deixa sementes que continuam frutificando dali para frente depois da nossa saída. E a gente vai percebendo que a gente transforma a cultura desses ambientes. E o outro tema que ela trata nesse livro também é a reinserção familiar e social do dependente químico por metodologia da justiça restaurativa, que é o que eu estava dizendo. E aí eu também me apresento brevemente, eu também sou formado como advogado tem uns 35 anos, mais ou menos, um pouco mais até, e venho trabalhando como advogado faz uns 30. Trabalhei muito no contencioso e trabalhei sempre na construção de paz a despeito do contencioso, e o meu lugar de olhar sempre foi o da vizinhança, começando com direito imobiliário, primeiro como de guarda-chuva, depois com condomínios e depois com comunidades de vizinhança, que é um termo que eu vou definir daqui a pouco para vocês. E hoje em dia em vários contextos sociais que eu chamo de mediação de conflitos em situações urbanísticas morando nas cidades. Então, a gente fez um programa, um roteiro, né? A Joyce vai falar, vai sobrevoar o tema da justiça restaurativa, vai falar um pouco sobre construção de consenso, sobre conversa restaurativa e mediação restaurativa, que foram termos que eu ouvi talvez com mais atenção ontem dela mesmo. Então, é muito legal a gente pensar, enquanto advoga, enquanto trabalha, se a gente, além
de estar advogando e resolvendo problemas dos nossos clientes, a gente está restaurando tecidos sociais, independente até de que os clientes saibam ou não. E essa é uma forma de encaminhar conflitos. Daí eu vou fazer alguns comentários, vou falar sobre vizinhanças, o caso que eu trouxe para vocês, e vou falar, e depois vou passar a palavra também para a Joyce, novamente vai falar de escolas, empresas e contexto social. Daí eu vou falar sobre contexto social e rede de parques e últimas palavras. Esse é o programa básico para que todos fiquem, espero, até o final. Então, Joyce, com muita tranquilidade eu te passo o bastão da fala, que você vai explicar o que é, né? Fique à vontade, se quiser interromper e perguntar alguma coisa ou vice-versa. A ideia sempre nessas ao vivo que eu participo é procurar transformar isso aqui numa sala onde todos estejam com alguma presencialidade, né? Que a gente esteja aqui realmente conectado, porque não se trata de agradar a Joyce e o Michel e estar aqui apenas, mas mais além é de nos agradar a todos trocando dessa forma. Então, aqui está, te passo a fala e o bastão da fala. Obrigada, Michel. A filosofia fala assim, você tem que se perguntar quem você é. Porque quem você é inclui assim a pergunta de que como você se vê, como o outro te vê e como você acha que o outro te vê. Então, quando você falou, leu o meu currículo e foi falando, eu falei assim, eu sou essa pessoa? Então, muito obrigada pelo todo o teu carinho, por essa apresentação. É uma alegria estar aqui com todos vocês, o convite do Michel me deixou muito feliz, eu acho ele um super parceiro, e então é muito gostoso estar trabalhando com você, com toda a tua profundidade, com todo o teu jeito acolhedor de incluir as pessoas nas suas indagações, nas suas perguntas e nos seus voos acadêmicos. É muito bom estar junto, Michel, obrigada. Eu queria primeiro, assim, eu estou vendo que tem algumas pessoas que não são da área da mediação e da justiça restaurativa, então vou contar um pouquinho primeiro, vou contextualizar o que é justiça restaurativa, que muito carinhosamente a gente chama de JR, né? Então, para mim, a justiça restaurativa, ela é uma nova forma de lidar com os conflitos e com os crimes. Então, ela é muito mais centrada nas pessoas e nos relacionamentos do que nas questões jurídicas. Então, por exemplo, o professor Howard Zehr, né, que tem no livro dele Trocando as Lentes, ele diz assim que a grande diferença entre a justiça restaurativa e a abordagem tradicional são a partir de 3 perguntas. Da justiça tradicional, você pergunta assim, que lei foi infringida? Quem infringiu? E que castigo merece? Ela é punitiva e gira em torno de questões legais. Quando você parte para a justiça restaurativa, você se ocupa de questões como quem sofreu o dano? O que essa pessoa precisa para que esse dano seja reparado? Quem tem a responsabilidade para melhorar a situação? Ela é reintegrativa, ela se preocupa com as pessoas e com os relacionamentos. Então, a gente pode dizer que a justiça restaurativa ela é uma filosofia de vida. Ela traz os valores que devem ser adotados, entre eles respeito, a confiança, humildade, interconexão, inclusão, horizontalidade, confidencialidade, com algumas exceções, dentre outros. Mas eu gostaria de destacar também alguns valores que eu considero como sendo também os objetivos da justiça restaurativa, que eles precisam estar presentes, principalmente dentro dos processos circulares, que é o empoderamento e a autorresponsabilização.
Quando eu falo de autorresponsabilização, eu estou falando daquela responsabilização ativa por parte de quem causou o dano, e não algo imposto por um terceiro ou pelo próprio Poder Judiciário. E o último valor, que eu acho que também é um dos focos, um dos objetivos da JR, é a alteridade. A percepção do outro como uma pessoa singular e subjetiva, onde há o reconhecimento e o respeito das diferenças. Onde é possível que, a partir de se ouvir histórias, né, os pontos de vista diferentes, o que pensam, o que sentem, que aí é possível entender realmente as necessidades daqueles que estão envolvidos naquele conflito ou no círculo. E quando você consegue isso, você consegue ressignificar as histórias. E aí sim ter uma construção de uma reparação de dano, de entender realmente o que o outro precisa, para o dano poder ser reparado. Então, só que eu vou acrescentar os mais 2 objetivos da JR, que é a reparação do dano, que é direta ou indiretamente, atendendo à necessidade da vítima e de quem mais foi impactado pelo conflito. E, assim, eu vou propor para a gente fazer uma leitura de justiça restaurativa como um valor universal. Então, as práticas restaurativas, elas têm se mostrado muito eficientes na pacificação de vários tipos de conflitos, familiares, escolares, conflitos dentro das empresas e mesmo nas prisões. Hoje a gente tem várias iniciativas, né, sendo feitas em prisões do Brasil inteiro. A prática da JR, ela é conhecida como processo circular, mas como eu falei antes, para mim a JR é muito mais do que os círculos restaurativos. É uma questão de postura restaurativa, conversas restaurativas, a própria mediação restaurativa, né, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, com a Belinda Hopkins, ela traz isso como uma possibilidade. Então, assim, as pessoas normalmente conhecem a JR como os círculos que eles podem ser tanto proativos como eles reativos. Isso eu vou explicar também um pouquinho mais para frente na hora de falar das escolas. Queria só dar essa pincelada um pouquinho, né, do que é justiça restaurativa, que tanto se fala por aí. E aí, Michel, seguimos falando um pouquinho das escolas. Posso seguir? Eu achei que você ia falar mais tempo, eu já estava comendo aqui um pouquinho, eu estava com fome. Eu acho que eu podia fazer uns comentários, Joyce, sobre isso, entrar naqueles termos de vizinhança aí, que eu gosto de tratar, e aí eu te passo, você fala das escolas, eu acho que vai dar esse ping-pong, né? Pode ser assim? Sim. Então vamos lá. O que eu comentaria? Posso dizer assim, esse livro Trocando as Lentes do Howard Zeher foi um dos primeiros, talvez se não foi o primeiro que eu li quando eu comecei a fazer, depois do curso de mediação transformativa. Eu passei a olhar para a justiça restaurativa e para mim foi realmente uma descoberta. Ele mexeu comigo e ele me transformou. Então eu recomendo, assim, se quiserem fazer um primeiro mergulho na temática, esse aí, ele traz referências muito interessantes do que é justiça, do que é justeza, do que é justo. Ele traz uma referência muito interessante também do que significa reparar o dano para poder ter uma restauração social. E quando ele fala de reparar o dano, logicamente a gente tem os danos objetivos, que são aqueles que a gente mede quantitativamente em valor monetário, e a gente tem os danos morais amplo senso. Os danos morais não só esses que a gente trata e tenta valorar em dinheiro e pagar, mas os danos morais que é procurar trazer um pouco de paz para aquelas almas feridas, se a gente puder, sem exagero, chamar dessa forma. E mais além do dano pessoal daquele diretamente envolvido, como autor, ou perpetrador, ou ofensor, tantos nomes são dados, também aquele da vítima.
Então, aí, quando a gente percebe que a conversa e o diálogo restaura e traz paz na alma das pessoas, a gente está realmente trabalhando com justiça restaurativa, mais além do que ressarcir danos materiais e danos morais, que, como a gente sabe, das nossas Bíblias, eles são cumuláveis e eles podem ser e são muitas vezes sobrepostos. E eles trazem também a referência da justiça comunitária, ou seja, cada vez que há um crime ou mesmo um ilícito, e quando eu trato muito em condomínios e percebo que dependendo do que acontece dentro de um condomínio, mesmo que dentro de duas pessoas, pode ser um ponto de partida para um aprendizado geral, e a gente pode até começar a tratar as comunidades de vizinhança em condomínios ou em loteamentos fechados ou tantos outros lugares como comunidade de aprendizagem também, e a gente tem trabalhado, algumas pessoas que estão aqui na sala têm trabalhado com esse conhecimento, fazer crescer e perceber que pessoas juntas podem aprender, seja porque um passa para o outro, seja porque a experiência da conversa ela pode trazer aprendizado coletivo. Então é muito legal como esse guarda-chuva ou esse início da história, ele realmente reverbera para situações mais amplas do que a gente imagina, que é resolver um conflito pontualmente. Eu venho trabalhando, como falei com vocês, em condomínios, e faz uns anos atrás eu criei ou trouxe do direito espanhol, na realidade, o termo comunidade de vizinhança. E tem um outro termo que eu desenvolvi no meu mestrado, que é situação de vizinhança. Então, sempre que a gente tem, tecnicamente falando, a sobreposição de interferências de uma pessoa para outra pessoa, leia-se algum tipo de encontro, e não precisa ser face a face. Eu estou aqui, gosto de citar nessas ao vivo, falando para vocês e vocês estão ouvindo. Isso aqui já é uma situação de vizinhança digital, remota, mas estamos todos aqui prestando atenção em algo que é uma interferência minha na realidade e que chega aí para vocês. E se a gente cresce isso para a cidade, através, por exemplo, do condomínio ou mesmo de casas vizinhas, a gente percebe que cada vez que há interferência, pode ser uma pessoa falando alto ou tocando um som, um gerador de energia que reverbera ali a 3 quarteirões, é uma situação de vizinhança, porque o contato se dá dessa forma. E quando a gente fala de comunidade de vizinhança, dá até para trazer um pouco do direito sistêmico, mas cada vez que tem um sistema, cada vez que tem um grupo que tem interesses em comum, e condomínio, loteamentos fechados, associações e tantos outros ambientes têm essas características, a gente aí sim tem uma comunidade de vizinhança. E aí dentro desse contexto a gente percebe também que eu vou colocar só 2 paradigmas aqui, e tem o jeito social, e a gente fala isso quase toda semana lá na Casa de Passagem, que já já a gente vai falar o contexto dos trabalhos com a questão da drogadição. A gente tem o jeito social de tratar através das multas, das penalidades criminais, da exclusão. Hoje em dia até nos condomínios se fala da exclusão do condômino antissocial. Isso é uma história inteira que está começando a nascer nos próximos anos, nos últimos anos. E no contraponto disso a gente tem a terapia psicoemocional, a terapia medicamentosa, o diálogo e as práticas restaurativas. Então, em alguns momentos da vida a gente precisa investir nessa restauração, nesse diálogo, em tudo isso, para não ficar só na punição, só na multa, só na penalidade, porque a história da humanidade tem mostrado que tantos anos se passaram e a gente continua ainda com muito disso que a gente diz que não quer. Sempre gosto de chamar a atenção que a gente vive no Brasil, vive em São Paulo, a maior parte de nós, um dos lugares mais violentos do mundo, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção que brasileiro, a gente se orgulha de ser quente, de dançar, de sorrir, de se aproximar mais das pessoas, a despeito aqui da pandemia. Provavelmente a gente está sofrendo mais do que outros lugares, outros povos em relação a isso. Então a gente é quente no amor, no afeto, em muitas outras questões, isso é ressaltado por muitos povos do planeta, e a gente é quente, infelizmente, também na violência. Então, nós somos recordistas de muitos tipos de violência. Isso eu gosto de falar com firmeza, porque a gente precisa perceber que isso está acontecendo à nossa volta. Então, nós somos um dos recordistas em racismo, com certeza, nós somos recordistas em violência contra a mulher, nós somos recordistas em estupros, a gente é recordista
em suicídios, a gente é recordista em um monte de coisas. E não quero falar isso aqui para deprimir, porque quem me conhece sabe que eu tenho procurado resistir a despeito de tantas coisas que têm acontecido em volta da gente com olhares positivos. E queria trazer aqui, em princípio, depois dessas... Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha anotado para falar. Eu queria também falar um pouco da prática da minha experiência pessoal. Eu comecei a advocacia naquela coisa do clínica geral, atuando em muitas áreas do direito, porque eu não tinha na família advogados, e fui fazendo estágio, abri um escritório com uma amiga depois de alguns anos e comecei com clínica geral. Isso foi afunilando, como eu falei lá no começo, através das comunidades de vizinhança, condomínios, etc. E percebi que desde o começo, a despeito de ter tido, de fato, alguns milhares de ações judiciais sob minha responsabilidade, que o que eu procurava de pano de fundo, quando eu ia explicar o que estava fazendo o advogado, quando eu ia explicar o que estava fazendo o juiz, quando eu ia explicar o que significava audiência, etc., etc., que eu tinha essa clareza de que o que é bom para um só, e às vezes eu defendi um condômino, por exemplo, né, contra, às vezes, o condomínio inteiro, não é bom para todos e não é bom nem para ele. E quando eu estou defendendo um condomínio e estou defendendo o que é bom para todos, em geral, é bom para todos. Então, que isso fique como paradigma para a gente observar quando a gente quer um resultado efetivo. Isso acontece tanto no judiciário quando está numa audiência, acontece nas assembleias condominiais, de loteamentos, ou até nas assembleias de empresas. A gente tem uma pessoa muito experiente sobre isso e vamos fazer em breve uma ao vivo sobre o tema das reuniões virtuais hoje em dia nas empresas e nos condomínios, e em coletivos em geral. E aí eu queria trazer uma experiência que foi super interessante, pontuar apenas que a temática do Airbnb, dessas locações por temporada e por aplicativos, Airbnb é uma delas, vem preocupando muitos condomínios nos últimos anos. Por conta da segurança, principalmente, mas por conta de qual é a ideia de morar aqui. A ideia é de ser realmente um entra e sai de um monte de gente, colorido, de vários países diferentes. Posso ouvir falar no elevador outros idiomas, posso trocar ideias interessantes, ou a ideia é que eu tenha uma tranquilidade de que não vai entrar nenhum estranho, todo mundo que eu vejo é conhecido e aí isso me traz paz. Esse é um direito disponível que cada comunidade de vizinhança e cada pessoa pode aderir, querer ou não querer. Eu fui contratado por um condomínio inicialmente para tratar dessa questão, porque queriam que eu assessorasse uma assembleia que ia deliberar se pode ou não pode. Sabe aquela coisa dual, né? Bem antagonista? Uma turma queria sim e uma turma queria não. Um condomínio em Pinheiros, 100 unidades, super bonitinho, tudo a ver com perto da USP, tudo a ver com as baladas da Vila Madalena, né? Na Fradique Coutinho, bem no miolo dessa história. E quando a síndica quis me contratar, ela tinha certeza que eu ia aceitar, e eu disse que de jeito nenhum que eu não ia aceitar, porque eu não ia resolver fazer uma assembleia e fazer uma fala de qualquer forma técnica, comparar o ramo da hotelaria com o ramo da residência, falar de destino da propriedade, falar do uso da propriedade, enfim. E aí eu propus para ela que a gente fizesse pelo menos 2 reuniões, a gente pode até fazer um paralelo com os pré-círculos, quando tem dentro dos contextos familiares e mesmo quaisquer contextos onde a gente faz mediação, onde a gente facilita diálogos, que ter conversas antes sem a necessidade de deliberar poderia levar a um amadurecimento das questões, um esclarecimento, inclusive, disso que a Joyce falou, que é a alteridade, e eu acrescentaria aqui a coisa da empatia. Como é que eu me coloco no lugar do outro, né? Como é que eu percebo o outro? E esse nome empatia, eu tenho até proposto que a gente discuta mais o que é empatia, porque eu acho que a gente fala bastante o nome, cai super bem, mas nem sempre a gente sabe a que ponto isso pode alcançar, que é bem bacana. E aí ela aceitou, porque já me conhecia com esse perfil e esse jeito, por conta de falar, bom, esse doutor aí, que não é médico, mas fala de medicina social, está dizendo que é melhor fazer pelo menos 1 ou 2 reuniões antes. Isso aconteceu, e a primeira reunião foi incrível, porque eu propus imediatamente um círculo, o bastão da fala, que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Joyce, mas essa possibilidade de ordenar e a gente aprender
a fazer aquilo que a gente aprendeu na escola ou em casa quando era criança, que é aquela velha máxima que é fala um de cada vez. Isso é um, né? Depois escuta, né? A gente não fala, às vezes, quando cria filho, fala, você está escutando o que eu estou falando ou só está com essa cara de paisagem? Porque senão não adianta também exatamente falar muito se não está tendo uma escuta que a gente chama tecnicamente de escuta ativa, né? Liga a orelha do Dumbo aqui e cresce, e deixa isso entrar aqui dentro de você. E foi muito bacana o processo, porque na primeira reunião, então, fazer círculo estava difícil, porque parecia duas meia-luas. 47% basicamente dos presentes, e dos 100 tinha 52, se não me falha a memória, representantes de 52 unidades, que é uma presença massiva para condomínio, praticamente sentando, queria quase fazer uma trincheira, né? E de um lado, para vocês entenderem o porquê dessa trincheira, esses apartamentos eram muitas vezes de gente que morava fora de São Paulo e usava para quando vinha em São Paulo alguém da família, por conta de estudar, de trabalhar, etc. E aí sobra um monte de dias no ano vagos que poderia rentabilizar. Ou gente que tinha o apartamento para investimento mesmo, alugava ali por 12 meses ou 30 meses, e aí queria a promessa de 30% a 50% mais de rentabilidade através desses aplicativos. E do outro lado, gente que falava, não, eu não quero, principalmente nas áreas comuns, ou mesmo nas áreas de circulação, gente que eu não conheço, eu não tenho... Uma coisa é eu tomar sol no jardim, ou ali tem até uma pequena piscina, uma pequena academia. Uma coisa é eu fazer essas coisas com gente que eu vejo todo dia, mesmo que eu não seja amigo, etc. Já tenho uma intimidade visual e já sei que mora ali, naquele andar e tal. Se me olhar de uma forma que não me agrade, ou se me olhar de uma forma que agrade, enfim. E também não quero aquela coisa que fatalmente ia acontecer, que são os tais dos esquentas. Então, o pessoal do interior vai vir para a balada no sábado, aluga desde sexta-feira, sábado vai esquentando a história, já bota música, etc. E isso todo fim de semana, não é uma vez por ano, porque é a festa da Vila Madalena, não é só no carnaval, enfim, são muitas situações. Então, nessa primeira reunião, se deixasse, ia ter realmente bate-boca muito forte e não ia se chegar ao resultado. E foi quando eu mostrei para a Cindy e falei, tá vendo? Se fosse aqui, a gente ia ter ações judiciais dos dois lados. É isso que a gente pode plantar como advogado, se a gente quiser ser advogado, advogar o conflito como caminho, né? Na primeira reunião, então, realmente aconteceu esse círculo, as pessoas falaram, porque todos adultos e bastante razoáveis nas suas falas, não tinha ninguém ali muito ansioso, talvez no contexto de não aderir a essa possibilidade de forma de conversa, e terminou cada um dizendo, vou pensar, vou pensar, vou pensar, vou pensar. Na segunda reunião foi incrível, porque realmente já estava quase todo mundo dizendo que não queria, mesmo aqueles que estavam advogando o querer e mesmo aqueles que estavam em dúvida. Aí eles fizeram uma terceira reunião entre eles, resolveram não me chamar, nenhuma razão diferente do que talvez não pagar mais uma taxa de honorários, mas está tudo bem, porque eu acompanhei a história mesmo que remotamente de história. E aí teve daí teve a assembleia, e a assembleia efetivamente terminou em consenso. Mesmo as pessoas que diziam, eu continuo querendo alugar e tirar mais dinheiro da minha propriedade, só que eu realmente comprei um imóvel onde o destino e as pessoas que aqui estão querem diferente. E eu tenho que entender isso, não de uma forma romântica, e também entender que ia ter que ter investimento. A portaria de um prédio que tem 100 unidades e que permite o Airbnb de forma muito ativa tem que ter um sistema de controle, de fato, quase de hotelaria. A vigilância das áreas comuns ia ter que mudar, ia ter que investir, inclusive, pode em todo lugar, não pode em todo lugar, verifica documento na entrada, verifica na saída se não está levando coisas do imóvel. E foi muito bacana porque eu diria que mais além do que resolver uma questão sem ações judiciais, sem custos e sem estresse, promoveu esse sentimento de estamos juntos por alguma razão. Em algum momento eu não tinha certeza mais do que ia acontecer, porque de repente muita gente que morava lá ia falar, quer saber, eu também vou alugar de vez em quando para tirar
um dinheirinho disso, né? Mas o resultado foi esse. Não me cabe a mim julgar o resultado, mas ele realmente foi o da pacificação de algo que poderia virar uma história judicial e que a gente sabe, quem milita no contencioso, que isso pode levar muitos anos. E quando a gente tem um conflito e ele vai para o judiciário com a garantia de que, no mínimo, vai levar muitos anos, ele fica em suspenso como conflito, até que a sentença chegue transitada em julgado. Quem ganhou acha que ganhou pouco, devia ter pedido mais. Quem perdeu acha que perdeu muito, o advogado não defendeu direito dos direitos, ou o mundo é injusto, ou Deus é injusto, e assim a coisa cresce. E o que a gente tem nesse contraponto, sem dizer que o judiciário não seja o caminho também para ir consultar esse serviço público que é excelências, judiciário, o que pensa do nosso problema? Mas isso também tem que ser trazido até uma sentença para ver como ela é aplicada de forma eficiente, sabendo que quem julgou não mora lá. Quem julgou não conhece todos os detalhes. Então, mesmo que haja, hoje em dia eu tenho pensado assim, mesmo que haja um tempo de judiciário, as comunidades de vizinhança, nesse contexto que eu estou falando, elas têm que depois trazer a sentença e discutir, amadurecer e crescer a partir disso. Então, com isso, Joyce, eu vou devolver a palavra para você. Eu trouxe aqui o exemplo da vizinhança, né? E te convidar a falar sobre escolas, empresas e contexto social, como a gente combinou, né? Com calma e tranquilidade, a gente está com tempo. Bastante razoável, ainda tem 43 minutos, e pode até se estender um pouquinho mais. Então, tá bom. Vou falar, então, um pouquinho da justiça restaurativa nas escolas. Eu, particularmente, eu gosto muito da metodologia desenvolvida pela Belinda Hopkins, que é uma inglesa, ela trabalha em todo o Reino Unido. Ela é fundadora e coordenadora do Instituto Transforming Conflict. Ela traz a metodologia dela explicando através de uma pirâmide, né? Vamos imaginar assim uma pirâmide, onde ela traz assim, no topo da pirâmide, que é menorzinho, pequenininho, que são os conflitos mais acirrados, onde você precisa de uma reunião restaurativa, de um processo específico para se lidar com eles. O meio da pirâmide, ela traz que são os círculos reativos, que são os conflitos do dia a dia que acontecem nas escolas o tempo todo. E nesse meio da pirâmide, ela coloca também as conversas restaurativas e as mediações restaurativas. E na parte de baixo da pirâmide, a maior parte, onde ela dá realmente a maior importância, ela coloca todas as ações possíveis para se construir uma comunidade de aprendizagem. O que é isso? É onde você constrói um ambiente respeitoso, onde aí você vai ter todas as ações, vai ter uma pedagogia relacional restaurativa, vai ter círculos proativos, vai capacitar os professores a terem uma postura restaurativa, para que quanto mais os alunos desenvolverem o sentimento de pertencimento, de inclusão, menos conflitos eles vão ter. Ela traz um exemplo, por exemplo, ela traz assim, que o professor deveria misturar os alunos o tempo inteiro. Então, porque quando eu trabalho com o Gil em parceria, eu conheço o Gil, ele é meu amigo, ok, tudo bem. Mas se o Flávio, que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, vem, pega minha borracha sem me pedir, eu vou ficar muito brava. Mas se fosse o Gil, tudo bem, não tinha problema, mas o Flávio não. Então, se o professor tem esse olhar, né, onde ele vai trazer a integração de todos os alunos, vai permitir que os alunos façam trabalhos em duplas, em trios, circulando o tempo inteiro, você vai tendo a integração da classe como um todo. E quando você tem essa integração, você diminui conflito.
porque com quem você se dá, com quem você trabalha junto, quem você conhece, você diminui a possibilidade de ter conflito. Então, assim, uma professora restaurativa, por exemplo, ela pergunta assim, o que aconteceu? Ela parte do pressuposto, do entendimento sistêmico, de que nada é de graça, né? Assim, as coisas não acontecem porque acontecem, sempre tem uma história por trás. Ou uma história envolvendo aquelas duas pessoas que estão envolvidas no conflito, ou uma história que envolve cada um individualmente, que culminou a acontecer naquilo que estava acontecendo. Então, à medida que ela pergunta o que aconteceu, ela está abrindo espaço para que as pessoas possam falar, do teu ponto de vista, realmente o que está acontecendo, né? E ela não tem o pressuposto da culpabilização. Ah, a Maria brigou com o João. Então, não tem essa culpabilização sem esse entendimento do que está acontecendo. E ela se coloca absolutamente à disposição dos alunos para ajudá-los a reparar o dano. Ok, brigou? Por quê? O que aconteceu? Vamos entender o ponto de vista de um e de outro. O que precisa ser feito para isso ser reparado? Isso é justiça restaurativa, isso é uma postura restaurativa. Porque aí o João pode dizer, porque ela puxou a minha cadeira, ou ela rasgou a minha malha, qualquer coisa do gênero, e poder dizer qual que é a necessidade dele, né? Se ele quer repor a malha, ou se isso para ele realmente não é importante. Mas é só assim, é só abrindo a possibilidade para as pessoas falarem sobre as suas necessidades, né, que vai poder ter a reparação do dano. A Belinda diz que quanto mais ações proativas, né, principalmente os círculos proativos, que são aqueles círculos que acontecem para se fazer uma construção de alguma coisa, não é um círculo de conflito. Quanto mais círculos proativos, para um exemplo, uma professora que vai levar as crianças para uma ida ao museu. Então, decide fazer um círculo para se combinar como que será essa ida ao museu. Então, né, o que as crianças precisam no ônibus. Então, ela parte do pressuposto também de não é pelo não. Não vamos mexer nas estátuas, não vamos mexer nas artes, não vamos fazer bagunça no ônibus. Não é isso. Ela faz o trabalho contrário, o que eles precisam para se sentirem bem, estarem respeitando os limites que um contexto como um museu pede, ou um ônibus, para que as crianças possam ficar bem. Então, quando ela pergunta o que vocês precisam, o que vocês gostariam de fazer no ônibus, esse trajeto que vai levar 1 hora da escola até o museu. Aí as crianças podem dizer, ver filme, cantar música, fazer brincadeiras. Então, as crianças vão construindo. E quando você tem uma construção que parte das pessoas envolvidas, elas aderem ao processo, né? É muito diferente de algo imposto. Então, quando uma professora impõe, então no ônibus nós vamos ver filmes, mas aquele que não quer ver filme, aquele que não para quieto, tem crianças hiperativas, tem crianças com DDA, tem N questões, ou mesmo, né, que no dia não querem, não aderem. Então, quando você faz isso através de um círculo, onde você está buscando realmente as crianças se manifestarem, trazerem a necessidade deles, e aí, então, assim, você tem uma classe muito mais pacífica, né, em termos de cultura de paz. E ela diz também que os círculos proativos, eles são capazes de desenvolver uma escuta empática, onde eu vou ouvir mais do que aprender a ouvir, né? Porque quando você está num círculo, você usa a peça de fala. Ou seja, a peça vai passando de um em um, cada um vai tendo a sua vez de falar. E aquele que não quer falar tem todo o direito de não falar. Mas quando você tem que esperar a sua vez para falar, né? Você tem, sei lá, 20 pessoas, você entrou nesse processo reflexivo,
onde o que eu ia falar eu já mudei de ideia várias vezes, porque outras pessoas foram falando outras coisas. Isso foi fazendo eu refletir e chegando numa construção diferente. Então, quando você usa a peça de fala, você está desenvolvendo também essa capacidade de escuta, essa capacidade da postura reflexiva. E você desenvolve também o que é o principal, é o sentimento de pertencimento. Então, tem o Paulo Moratelli, que ele diz assim que construir relações de pertencimento traz a visibilidade social. A invisibilidade social está muitas vezes na raiz do bullying e até de crimes de homicídio. Então, é de suma importância criar um ambiente de coletividade. Ele explica que Paulo Moratelli trabalhou muito tempo no Caxias do Sul, ele tem um instituto dele, ele trabalha muito com Terry O'Connell, do australiano, e ele conta assim, que ele já fez mais de 800 círculos, e as pessoas que fazem atos de violência hoje, homicídios, começaram com bullying, né? E você vai ver a história do bullying, ele sempre aparece em questões de invisibilidade social, tanto de quem comete o bullying, que comete sempre na surdina, nunca quer aparecer, quanto aquele que sofre o bullying, né? É sempre também o mais tímido, o mais retraído. Então tem essa questão da invisibilidade. Então, quanto mais visibilidade você dá, mais a criança, o jovem vai desenvolvendo esse sentimento de pertencimento e vai entendendo, né, que os atos dele impactam nos outros. Então, todo o foco, né, de um programa de justiça restaurativa dentro das escolas, que a Belinda nomeia de práticas restaurativas, é construir uma comunidade de aprendizagem, né? E ela diz que as capacitações, né, nas escolas têm que ser sempre de cima para baixo. A gestão tem que abraçar a ideia, a gestão tem que dar o seu valor, apoiar os coordenadores, os professores, para chegar nos alunos. Eu queria contar uma experiência bem recente minha que eu tive em capacitação em uma escola bilíngue, onde nós começamos também né, seguindo todo esse modelo proposto pela Belinda, com reuniões com a direção, para que eles entendessem exatamente do que era essa capacitação. Depois fizemos uma sensibilização com os professores, coordenadores e outros pedagogos que faziam parte do ambiente escolar. Ouvimos principalmente as necessidades deles, né, o que eles gostariam de ter como ferramenta para lidar com as questões de conflito das crianças, e culminamos numa capacitação de todos os professores juntos. Fizemos num módulo intensivo de 16 horas durante o janeiro, período de recesso escolar. Depois fizemos um acompanhamento no meio do primeiro semestre e outro acompanhamento no segundo semestre, para ir aparando as arestas, tirando dúvidas e fortalecendo mesmo, né, aquela equipe, aquela comunidade, para elas estarem implantando as práticas restaurativas nas salas de aula. Assim, eu ouvi relatos assim, maravilhosos. Então, a diretora, cada vez que vinha falar com a gente, com um sorriso, né, de orelha a orelha, contando assim, o quanto a escola estava diferente. Eles começaram a aplicar os círculos, o uso da peça de fala, até na reunião com os pais, né? E os pais começaram a usar isso dentro de casa, né? E as crianças traziam o relato na aula que na casa dele ficou tudo ótimo porque eles usavam talking peace. E um dia a diretora disse que passou por uma roda de meninos de 11 anos conversando, e
E eles estavam muito sérios. Aí ela falou assim: "Ih, já tem problema, né?" Pela carinha de seriedade deles ali. A hora que ela chegou perto, eles estavam usando peça de fala para combinar o que eles iam fazer no final de semana. Então, assim, isso na hora do recreio, né? Na hora do intervalo. Então, ela falou assim: isso virou realmente uma filosofia, né, de ser da escola, né? Abrangeu toda a comunidade, que a gente chama comunidade, porque inclui as famílias. Então, foi bárbaro, assim, o resultado das escolas que participam são sensacionais. E eu queria falar um pouquinho, emendar um pouquinho nas empresas, né? Deixa eu fazer uma breve interrupção, se você respira, e a gente faz o ping-pong. Mas tem uma coisa assim que eu me lembrei que é bem interessante do que você falou, que eu acho que é do material que o Flávio até me mandou da Belinda, e que ela conta uma história, eu acho que é a Alif, você me confirma aí depois, que implementado essa dinâmica e entrado isso na cultura da criançada e do corpo diretivo, ou do corpo docente, discente, como a gente pode chamar também assim, teve um momento onde uma criança apareceu correndo e falando com a professora ou com a orientadora, dizendo: preciso de um círculo, preciso de um círculo. Porque ele estava com uma ideia, estava com alguma coisa que ele precisava compartilhar dessa forma. Então, você está contando assim no recreio, ele se organizando, mas também essa comunicação, eu diria que é um terreno fértil para poder trazer exposição, isso que você falou da invisibilidade. Eu tive a oportunidade de escrever, faz acho que uns 2, 3 anos atrás, e publicar no congresso da Unifesp de adolescências e vulnerabilidades, a questão do bullying e as práticas restaurativas, e mais a mediação transformativa, porque eu ainda não conhecia a justiça restaurativa dessa forma, como uma possibilidade de tratamento dessas questões. E trago um exemplinho bem rápido da escola dos meus filhos, para fazer assim para a coisa do presente também. Eu lembro quando a minha primeira filha estava para ir pela primeira vez no acampamento, que empreendia, dormia uma noite fora, e todas as crianças estavam vivendo essa primeira vez de dormir uma noite fora, e eles faziam conversas em círculos e conversavam de alguma forma parecido com o que você está dizendo, mas a orientadora me contou que eles iam assim, conversando, 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 até que finalmente uma primeira criança dizia uma das duas coisas: eu posso levar o meu bichinho de pelúcia? Porque todas tinham vergonha de uma da outra, que ia ter que dormir com um bichinho de pelúcia. E quando uma outra criança falou: eu tenho medo de fazer xixi na cama. Essa coisa do xixi na cama naquela idade, que acho que era 6, 7 anos, assim, é algo assim quase terrível de fazer com que metade não queira ir. E quando uma fala, todas falam: ufa, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, pronto, pode até fazer xixi na cama e ir para o acampamento. Então, isso traz a construção do tecido social já desde a infância, mais além do que a restauração. Devolvo a palavra e vamos para as empresas. Antes, eu lembrei de 2 exemplos de escola, que acho que também vale a pena contar. Na época que eu dei capacitação nas escolas municipais de Barueri, um trabalho muito bacana com a equipe Justiça em Círculo. E um dos anos, um diretor de uma das escolas chegou para a gente contando que, de repente, apareceu na sala dele, assim, metade da classe do 6º ano, dizendo que o João estava lá batendo em todo mundo, jogando a carteira em cima das pessoas, um rebuliço. Então, ela falou assim, tinha menina chorando, tinha meninos nervosos, tinha outros rindo, e aí ele mandou todos de volta para a sala, foi conversar com a professora que daria aula em seguida, e pediu para fazer o círculo com a turma do 6º C. Isso foi logo no começo do ano, fevereiro, março. E ele fez o círculo, e usando as perguntas restaurativas, né? O que aconteceu do seu ponto de vista? O Joãozinho não quis falar, as crianças foram falando do que já estava acontecendo, como você está se sentindo
alguns falaram, outros não falaram, mas quando chegou na vez do Joãozinho, ele contou que ele estava muito triste, porque no final do ano a mãe dele tinha tirado o pai de casa, tinha chamado a polícia para tirar o pai de casa, e em janeiro o pai dele tinha se matado. E ele não estava conseguindo não, não ter raiva da mãe. Ele estava com muita raiva da mãe dele. Nisso foi uma comoção da classe, os alunos se empenharam em falar para ele que ele não estava sozinho, que não sabiam que isso tinha acontecido, que o pai dele tinha morrido, deram todo o apoio, que ele não precisaria brigar, nem uma série de coisas. Assim, teve todo um... Assim, foi, ele contando que foi mais de uma hora, né, de falas dos colegas, de apoio para ele, e assim encerrou o círculo. E ele falou que a partir disso, a sexta C passou a ser uma classe modelo, que ele ficou muito impressionado de como os alunos tiveram a integração e o apoio uns aos outros, não só em relação ao João, mas em relação a todos. Quando chegou em julho, em agosto, eu perguntei para o diretor como é que estava a sexta C. Ele falou assim, continua igual ao dia seguinte do círculo. Eu fiquei assim, falei, uau, que bacana, né? Chegou no final do ano, em dezembro, eu perguntei para ele de novo, como é que estava a sexta C? Ele falou assim, foi a classe que teve melhor desempenho acadêmico da escola inteira. Todos os alunos passaram direto, passaram bem e continuam unidos. É a classe que não tem bagunça, que não tem problemas, os conflitos são mínimos, né? Claro, são moleques, 12 anos, é uma loucura, mas assim, me marcou muito esse relato desse diretor. E eu lembrei disso por conta de uma outra história, de uma professora que contou de alunos pequenininhos de 5 anos, onde um aluno pediu para a professora para fazer o círculo também, que queria contar que o pai dele tinha batido nele. Então, mas também foi assim que ele foi assim, eu preciso de um círculo. Foi essas palavras da professora contando do aluno. Então, a potência do círculo, assim, o alcance eu percebo que é muito maior, sabe, do que aquele espaço de conversa ali, né? O quanto ele reverbera, impacta na vida das pessoas. Vou contar então um pouquinho da minha experiência em empresa. Em empresa, eu tenho feito várias capacitações em mediação de conflitos, que eu chamo de automediação, porque na empresa eu não nomeio de mediadores, mas de facilitadores de conflitos, porque é uma capacitação normalmente para aprender a lidar com conflito, né, e não para a formação de um mediador. Mas eu já tenho dado alguns anos para cá também de práticas restaurativas, principalmente dos círculos, para usado tanto em reuniões com peça de fala, quanto para lidar com conflitos. Então, essa é a parte de capacitação, as pessoas gostam, dizem que traz muito resultado, porque, de uma forma geral, a empresa traz a questão de que as reuniões são tumultuadas, 2 ou 3 pessoas falam ao mesmo tempo, muitas vezes se chove no molhado e se não consegue ter objetividade, depende muito do líder que está fazendo essa condução dessa reunião, trazer a objetividade. Então, quando você traz
essa ferramenta, né, que o círculo restaurativo, essa usa peça de fala, ela realmente traz objetividade. E eu fui chamada agora, recente, para fazer numa empresa onde tinha um grupo foi colocado um novo diretor dentro de uma filial, de uma multinacional, e ele tinha no time abaixo dele 10 gerentes. Desses 10 gerentes, 5 eram a favor dele e 5 eram contra. E ele não conseguia trabalhar. Então, ele já estava há 1 ano nesse cargo e essa empresa essa filial não apresentava lucro, ele estava patinando, já tinham tentado em outras coisas, o superintendente acima dele tentou conversa com o time, nada funcionou. E aí eu fui chamada pelo diretor de RH da empresa aqui em São Paulo, com um pedido de uma mediação. Mas eu ouvindo a história, eu falei, olha, isso está mais para um círculo restaurativo, com a inclusão de todo mundo, do que uma mediação. Ele entendeu um pouquinho o que era, ele falou, decisão é tua. E eu fiz esse trabalho junto com a minha cunhada, com a Cláudia Saad Rosochansky, e foi um trabalho muito bacana, porque nós fizemos os pré-círculos todos pelo Skype, porque era uma filial fora de São Paulo. A gente se dividiu, eu fiz metade, ela fez metade, e depois fizemos o círculo presencial. E eu fiz um círculo baseado na Keipranis, na metodologia da Keipranis. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas metodologias, né, que as pessoas aplicam. A Keipranis é uma das metodologias mais adotadas pelo Tribunal de Justiça, então é a que mais tem sido aplicada aqui no Brasil, onde a gente monta um centro, no centro a gente coloca a peça de fala e coloca objetos simbólicos que sejam importantes para aquela construção. Então, fomos eu e a Cláudia, sentamos lá no time de gerentes, colocamos o nosso centro, um tapete de mandala bonito, colocamos algumas peças de fala. Aí as pessoas dizendo assim, bom, o que essas malucas vieram fazer aqui, né? Só que à medida que você vai começando a construir, então você constrói o pedido de, assim, cada um trazer um valor para aquela reunião, para cada um trazer os combinados, o que seria importante estar resguardado ali para que aquela reunião fluísse, para uma contação de história, para cada um poder falar de si, e onde você vai se permitindo que o outro possa te conhecer um pouco mais, né, e não olhar apenas, ele é o gerente da função tal. Não, ela é uma pessoa que gosta de cachorros, de gatos, de passarinhos, etc., e deixa um filho pequeno em casa para estar aqui trabalhando todos os dias. Né? Então, você vai trazendo essa questão da humanização para as pessoas quando você permite essa contação de história. E aí você chega na questão crucial, né, do que eles foram falados, muito do que a gente ouviu no pré-círculo, para fazer uma construção. E foi tão bacana a construção que uma das pessoas, um dos gerentes, conseguiu se posicionar dizendo que ele estava muito infeliz nessa filial, já há anos, que ele realmente gostaria de mudar de cidade, que ele queria uma recolocação para outra filial, perto da família dele, ele tinha pais em algum outro lugar. E esse diretor se comprometeu a ajudá-lo nessa recolocação.
E foi tão bonito que, apesar dessa fala dele de não querer pertencer ao time, ele foi muito validado. Todos os outros puderam falar para ele o quanto a contribuição dele era valiosa. Que depois ele falou que ele não sabia disso. Ele não achava que ele era bem visto lá. De qualquer maneira, né, toda essa construção permitiu, primeiro, que terem um olhar único, né, trazerem o foco da justiça restaurativa dentro da empresa, você ter uma equipe coesa, né, coesa, proativa, então falarem a mesma língua, pensarem, sabe, terem o mesmo objetivo ali dentro da empresa. E isso foi construído. Então, sabe, eles realmente vestiram a camisa, né, do que estar ali naquela filial e se uniram em prol. E fizeram combinados, porque cada um deles tinha o seu time de coordenadores e colaboradores. Então, fizeram N combinados de falarem a mesma língua, de trazerem essa experiência do círculo restaurativo para, né, para as demais posições hierárquicas dentro da empresa. Nós tivemos, e foi tão bacana porque 2 meses depois a filial teve um lucro assim totalmente inesperado, fora de época. O diretor ficou extremamente feliz com isso e nos deu um relato assim emocionante de quão importante foi esse trabalho para o time dele. Então, essa experiência que eu queria trazer de empresa. Com você, Michel. Agora seria a hora, se você quiser fazer aquela abertura sobre o trabalho da Casa de Passagem, né, naquele contexto estrutural. Se quiser, eu faço também, você emenda, mas como quiser. Quer falar? Então, eu falo. A Casa de Passagem, primeiro, o que é a Casa de Passagem, né? Casa de Passagem é um local, é uma casa para dependentes químicos que estão em trabalho de reinserção social e familiar. Eles normalmente saem, né, de uma internação ou um período de tratamento e vão para a Casa de Passagem. Lá tem uma equipe técnica, tem uma coordenadora maravilhosa, que chama Maraísa, está aqui conosco. E realmente o trabalho dela é espetacular, espetacular, e contribui muitíssimo, né, com o nosso trabalho da justiça restaurativa. Esse trabalho foi sonhado e idealizado pela Sônia Frugoli, que era presidente da Comissão de Estudos Especiais, uma comissão especial de estudos e prevenção de drogas, e hoje esse trabalho, essa comissão, na mudança da presidência da OAB, foi extinta, e hoje a gente fomos apadrinhados, né, pela Comissão de Justiça Restaurativa da OAB. A Sônia é coordenadora desse trabalho da Casa de Passagem, e ela já fazia um trabalho no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Drogas, álcool, tabaco e outras drogas. E ela já fazia um trabalho com voluntários que faziam plantão nesse CRATOD, que é como se fosse uma clínica, né, onde os dependentes químicos são encaminhados, ou aqueles que procuram o Atende, que são aquelas tendas que ficam ali na Cracolândia ou em outros locais, são encaminhados para tratamento, para ser encaminhados para internação, etc. Ela já tinha um plantão judiciário de apoio às famílias
né, de explicação e as famílias no atendimento dos dependentes químicos. A Sônia percebia, então, da importância de se incluir a reinserção familiar, né, porque eles iam para tratamento, iam para internação, saíam da internação, iam para onde? Né? Precisaria de uma família que acolhesse. Então, foi assim que ela foi conversando com as secretarias para poder chegar nesse trabalho na Casa de Passagem. Numa conversa com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com a Secretaria da Saúde e outras secretarias participando, então ficou decidido que os círculos seriam implantados na Casa de Passagem, que é pertencente à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social. Porque lá também a gente pegaria as pessoas, né, numa fase já final de tratamento, onde realmente eles teriam condições de uma reinserção social e familiar. Também com essa capacidade da Sônia, né, de conseguir juntar assim, a rede de apoio para isso, conseguiu trazer também a Secretaria do Trabalho, que hoje chama Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, essa Secretaria do Desenvolvimento Econômico oferece para a gente algumas vagas de trabalho, que chama POT, que é no Programa Operação Trabalho. A Casa de Passagem, com sua equipe técnica de assistente social, psicólogos, à medida que as pessoas vão estando prontas para serem reinseridas no ambiente social, faz essa junção e aí a gente consegue fazer o encaminhamento para algumas vagas de trabalho. Então, eu acho que dentro do alicerce, da forma como a gente trabalha lá, isso é um ponto extremamente importante, né, para ser como um alicerce para realmente eles estarem reinseridos na vida social. A gente trabalha em 3 eixos. Um eixo é a reinserção social através desse trabalho do Programa Operação Trabalho. A reinserção familiar, que são os círculos familiares, à medida que os acolhidos pedem para se aproximarem da família, pedem normalmente ou para a equipe técnica, ou quando estávamos presentes lá toda quinta-feira, sempre no final do círculo, um ou outro vinha conversar conosco e dizer, quero me aproximar, quero falar. Então, a gente consultava a equipe técnica, se se a pessoa estava mesmo pronta, se era hora de fazer a aproximação, e começava, então, a fazer o trabalho de fazer um círculo familiar, só com aquele acolhido e a família dele. E o terceiro eixo, que é o círculo de reflexão, que é o círculo que acontece toda quinta-feira. E ele continua, mesmo com essa pandemia, Maraísa, maravilhosa, conseguiu colocar uma internet bárbara lá na Casa de Passagem, onde a gente consegue fazer o círculo semanal com eles. Toda semana a gente traz uma reflexão diferente. Esses círculos têm o cunho de trazer aprendizado um com o outro, porque quando você ouve um ou outro falando, né, das suas histórias, a gente faz uma pergunta, né, o que te faz estar aqui hoje, ou o que você busca no teu amanhã, e eles poderem ouvir um do outro, essa coisa de que todos passaram pela mesma situação, porque a maioria dos que estão na Casa de Passagem, que são atendidos pela rede pública, são pessoas que realmente estiveram na rua, né? Estiveram na Cracolândia. Então, eles têm essa coisa marcada na pele, sabe, dessa vivência deles. E ao compartilhar essa vivência, a gente sabe que, primeiro, que quando você fala de uma dor, né, você consegue organizar melhor essa dor dentro de você, emocionalmente, você vai dando conta dela. E à medida que você ouve, né, recursos dos outros, a gente sempre trabalha com esse olhar também daqui para frente de, ok, né, como que isso se transforma num recurso para mim? Então, tem uma situação, tem uma vivência, tem uma dor, mas que recurso que eu desenvolvo a partir disso? Então, esse aprendizado um com o outro, dos recursos possíveis, isso vai trazendo para eles
um dos focos importantíssimos que eu falei lá no comecinho do que é da justiça restaurativa, que é o empoderamento. Então, a gente percebe quão rico eles vão realmente se empoderando para estar nessa caminhada de reinserção familiar. E uma das coisas que a gente faz também muito importantes nesse trabalho, que eu acho que em escola também tem que ter, é ter as reuniões do grupo gestor. Ou seja, todos os atores que fazem parte, de alguma maneira, né, daquele núcleo, estarem participando de uma reunião mensal. Então, por exemplo, na Casa de Passagem, a gente tem a Secretaria da Saúde participando, a Secretaria do Desenvolvimento Social participando, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico participando, a Secretaria da Educação muitas vezes participou. No começo tínhamos, inclusive, também a participação do próprio tribunal na pessoa do Dr. Malheiros. E Sônia, completa para mim se eu esqueci alguém. Mas o que importa é que são atores que vão pensar junto na problemática, né? Vão pensar juntos do que pode, o que mais pode ser feito para que realmente eles precisem cada vez menos do poder público. Porque eles saírem de uma internação, irem para a casa de passagem, ficarem 30, 40 dias, né, e daí irem para a rua, vão estar recaindo e vão estar só alimentando o ciclo da necessidade de poder público. Então, realmente, trabalhar em conjunto é o que possibilita as pessoas realmente estarem indo para frente. Por exemplo, nessa última reunião do grupo gestor, tivemos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria do Desenvolvimento Social, oferecendo palestras. Eles têm uma parceria com o SENAC, então ela ia conseguir uma palestra para os acolhidos de educação financeira. A gente ouviu também da responsável pela Secretaria da Saúde, que trabalha ali dentro do CRATOD, que muitos deles que estão na casa de passagem fazem tratamento semanalmente dentro do CRATOD, e ela comenta assim: você viu como o fulano começou a se vestir diferente? Até o vocabulário dele mudou. Né? Então, são relatos que, sabe, que a gente vai trocando e vai vendo, né, o quanto esse nosso trabalho vai trazendo resultado. E acho que é isso, tá? A Maraísa está aqui, se ela quiser complementar, contar um pouquinho. Super bem-vinda, Mara. Sônia, também. Obrigada. Não, você falou lindamente, tem todo o domínio para falar. Eu estou aqui na escuta e estou encantada com tudo que vocês estão falando e estou aprendendo com vocês. É um prazer estar aqui, tá? Junto com vocês. Eu só tenho a agradecer a esse trabalho que nós fazemos aí, com a colaboração de todos os advogados aí voluntários, né, que somos filiados à Comissão de Justiça Restaurativa da Seccional. A Joyce é coordenadora dentro dos facilitadores, né? Eu vejo aqui o Gil também, que é um facilitador, a Jane, que é facilitadora também, é da nossa equipe, e desenvolve um trabalho realmente maravilhoso. Eu só tenho que agradecer muito a essa equipe nossa, porque é um trabalho bastante prazeroso e um trabalho... O Michel também faz parte também do grupo de facilitadores. Eu só tenho que agradecer muito, porque é um trabalho extremamente gratificante e que... Por toda essa pandemia, o trabalho continua, como a Joyce já disse, de forma virtual. Esses círculos continuam sendo realizados todas as quintas-feiras,
E conseguimos, agora em julho, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do município, que nos foram oferecidas 16 vagas para esses acolhidos, então os 16 estão trabalhando aí no projeto lá na Operação Trabalho, nesse programa. Então, nós temos o apoio dessas secretarias, que nos ajuda bastante. É um trabalho que realmente é bastante gratificante. E vamos em frente, vamos em frente. Só tenho que agradecer muito a todos. Obrigada, Sônia. Então é isso, assim, eu quero contar que eu aprendo muito, né, nos círculos, principalmente nesse trabalho da Casa de Passagem, me enriqueceu muito. Aprender, estar dentro de um círculo, né, te faz olhar o outro com uma humanidade que você leva isso para fora do círculo, né? Você acaba levando isso para a vida. Então, quando eu digo que justiça restaurativa é uma filosofia de vida, é isso. Michel, com você. Vou referendar todas as suas palavras, que eu diria que realmente sem a Sônia, esse trabalho não aconteceria, porque a Sônia tem a habilidade, e aqui entre nós também, a resiliência e a paciência de lidar com todas essas pessoas e todos esses órgãos e realmente costurando, no real bom sentido, isso que eu vejo acompanhando desde o começo. Eu lembro quando também fui convidado para participar do conselho gestor, do grupo gestor, falei, essa parte eu não quero, eu quero só aquela parte dos círculos mesmo, né? E essa liberdade que a gente acaba tendo de ter esse espaço para poder fazer esse trabalho institucional muito bacana, depende de pessoas que se proponham a isso. Então, eu quero assinar embaixo tudo que você falou, Joyce, em resumo, também agradecer nesse contexto a Sônia, porque sem isso talvez tivesse outra oportunidade, mas não seria essa. E referendar também quando você fala da Mara, porque a Mara também ela participa, inclusive, hoje em dia de uma comunidade de aprendizagem que a gente está construindo, muito bacana, e as trocas são incríveis mesmo. Ela acabou de escrever aqui que esse trabalho transforma aqueles homens, e eu escrevi também aí no chat que transforma esse homem aqui também, de fato. E queria ressaltar duas coisas, assim, porque a Joyce falou de forma bastante completa, mas ou três. A gente vem fazendo isso, Joyce, há uns 3 anos e pouco, se não me falha a memória, o que dá algo em torno de 130, 150 círculos. Quando isso estava lá no começo, era um tamanho de trabalho. E hoje em dia, quando a gente percebe, você também comentou e lembrou ontem isso, que tem pessoas que já saíram da casa de passagem, mas voltam às quintas-feiras para fazer o círculo e continuar conversando dessa forma, mostra que então não é um trabalho pontual só daquele momento, naquela situação que a pessoa está vivendo ali, né? Então isso para nós é demais. Mas eu queria ressaltar mais duas coisas. Uma é pessoal minha e eu compartilho sempre com eles e com vocês, que toda quinta-feira, especialmente presencial, porque também confesso que o virtual aqui não me atrai tanto, atrai assim, mas fazer o círculo virtual eu não faço nem em condomínio direito. Eu sempre acho que não consigo direito, enfim, mas eu posso dizer que mesmo os que eu fiz virtuais e todos os que eu facilitei presenciais, quinta-feira é dia de acordar sabendo que de noite eu vou estar mais descansado, mais energizado e mais feliz. É certeza, não tem história. Ele fica falando desse jeito porque hoje. Não tem hoje, é 3 anos isso acontecendo. E aí, então, chamar a atenção para essa oportunidade que nós temos como advogados de, às vezes, empreender trabalhos sociais, porque como brasileiros a gente sabe o quanto a gente está aí carente de décadas de trabalhos sociais que precisam ser feitos. Não adianta querer botar pó de arroz ou maquiar essa realidade, porque enquanto a gente não arregaçar as mangas e não fizer trabalhos como estes, e a justiça restaurativa nesse contexto é um caminho que pode trabalhar em várias situações. Eu fiz alguns círculos ano passado,
também no que chamam-se centro de acolhida, se não me engano, que são os antigos orfanatos, e que ali eu fui convidado e quando fui ver eu estava fazendo isso de forma absolutamente independente, já não era nem OAB, etc. E ficou numa coisa muito bacana. Mudou a direção, mudou alguma coisa na secretaria, não fui mais convidado dessa forma, mas no contexto aqui de OAB, de contar para vocês que a gente, de fato, isso também eu tenho falado de vez em quando, as profissões também têm função social. Né? A propriedade tem função social, um monte de coisa tem função social, a Constituição tem função social, o Código Civil tem função social e nós também, a nossa militância, o nosso trabalho, para ir mais além, às vezes, o nosso potencial ativismo, na realidade, tem essa função social, porque nós somos absolutamente privilegiados por termos esse conhecimento, essa formação, esse estudo, etc., etc., e não tem história, tem que devolver para a sociedade de alguma forma. E quando eu vejo, às vezes, pessoas falando, mas não ganha nada, é de grátis, etc., principalmente no campo da mediação, nos Sejusques, eu quero contar para vocês que é uma enorme oportunidade de realização pessoal e profissional. E que realmente, nesse período, eu vim aprendendo de experiência com esse trabalho. Não é um círculo que eu fiz, 2, 3, fui lá e fiquei olhando as pessoas e dizendo, nossa, são seres humanos, que a gente vê muitas vezes isso acontecendo, esse impacto com a realidade de realidades muito distantes e perceber que é absolutamente gente como a gente e às vezes eu levo questões minhas e coloco no círculo e tenho o prazer de fazer uma terapia com 30 pessoas de uma sabedoria incrível que muitos terapeutas não têm de experiência, né? Porque não basta ler, tem que também viver, e eles me trazem questões ali onde eu sou, assim, agraciado, é a palavra, né? Eu recebo uma graça cada vez que eu faço isso, e falo isso com essa emoção e essa força, porque realmente recomendo pelo menos conhecer a experiência, e não vai fazer um só, porque aí é uma visita simples, meia dúzia pelo menos, para poder sentir essa potência. E dentro dessa palavra potência, que eu aprendi inclusive num outro contexto de movimentos sociais, que eu queria trazer o último exemplo, muito antes até de começar a aprender formalmente a justiça restaurativa e todas essas ferramentas, esse conhecimento que está atrás, na minha vida eu fiz vários trabalhos pessoais que empreendiam círculos de conversa num formato desses, inclusive com um centro, com peças de fala, com cada um fala cada vez. Mas alguns anos atrás, deve ter uns 6, mais ou menos, começou um movimento em São Paulo pelo Parque Augusta, que muitos depois de vocês devem ter acompanhado, que fica entre a Marquês de Paranaguá, Rua Augusta, perto da Praça Roosevelt, perto da Consolação, perto da PUC, COGEA e lá. E é um terreno de 26 mil metros quadrados, que tem um bosque que nós demos o nome de Bosque Sagrado, que pega praticamente um quarto dessa área, de Mata Atlântica antiga, secundária, mas árvores centenárias, e que estava ali destinado, em princípio, para um empreendimento imobiliário de 2 torres, como muitos existem em São Paulo e também não vou dizer que não são necessários, mas nasceu ali em função desse bosque, depois chamado Sagrado, em função de ser um terreno de 26 mil metros na área central da maior metrópole da América do Sul e de uma das maiores cidades do hemisfério sul, principalmente a nível de população, uma área verde potencial que poderia vir a ser e aproveitando já essa parte. E começaram ali algumas conversas e quando fui ver eu estava sendo convidado por algumas pessoas para ser ativista dessa história. E ativista é um nome que muitos grupos de pessoas acham que é uma coisa talvez até meio transgressora, mas ela mostra uma potência que tem, especialmente a juventude aí, de ativar causas, de ativar histórias. Isso tudo acontecia com reuniões em algum período semanais, sempre aconteciam em círculos, sempre aconteciam com círculos, sempre aconteciam com uma peça de fala. Depois teve um momento onde houve uma ocupação, efetivamente até ilegal, onde um monte de pessoas entraram e passaram a morar e cuidar do parque como exemplo de cidadania e exemplo de pessoas que querem defender o verde, esses valores e cuidar do verde. E aí, enfim, teve também vários conflitos a tratar nesse coletivo. Então, eu participei de círculos
desses de conversa, que tinha às vezes até 40 pessoas, demorava 3, 4 horas, a coisa era assim, incrível como experiência, até por conta de eu ter uma idade aí já, recentemente fiz 60 anos, e tá com pessoas da minha idade um pouco, e um monte de gente dos 25 aos 35, é poder ter uma leitura próxima do que pensa essa potência jovem na nossa cidade em relação ao verde. E desse movimento nasceu também a rede de parques em São Paulo, que aconteceram também e vem acontecendo com reuniões periódicas circulares, com objeto de fala e com todas essas ferramentas, e tem vários parques sendo potencializados e acontecendo, especialmente o Parque dos Búfalos na Zona Sul, tem o Parque da Vila Ema e tem vários outros. Então a gente percebe que nessa prática de trabalhos de diálogo realizados em círculo, a gente tem um resultado, entre outros, de um Parque Augusta, que hoje em dia está terminando de ser reformado e que vai ter uma extensão ainda pela rua que liga com a Praça Roosevelt. Esperamos que o lugar da Praça Roosevelt também seja potencializado, não como um lugar destinado a uma questão marginal e mais criminosa, mas como uma vocação de artistas, de teatros, etc. Então, contar para vocês, a gente está trazendo aqui, aí de certa forma eu já vou aí para as palavras finais, talvez, ou quase finais, que é dizer que isso que eu tenho aprendido e que está escrito nos livros e que colocado em prática tem resultados como a Joyce colocou aqui em alguns ambientes e eu coloco aqui em outros ambientes também, e que tem me mostrado que é um jeito de fazer. É um jeito de fazer e chegar num resultado bem interessante. Porque ninguém vence sozinho, são coletivos, e assim são chamados muitas vezes aí nas ruas, que são coletivos orgânicos que procuram conversar. Tem um monte de problemas. O diálogo não é senta aí, vamos ir conversando que a gente se entende. Não é só isso. Precisa realmente de técnica. E eu tive a oportunidade mesmo de mediar conflitos desse jeito na questão do Parque Augusta. Alguns deram certo, alguns não deram certo, não funcionaram e não reconstruíram o tecido social. Mas fluidificaram, que eu diria que é a palavra mais legal, talvez, de toda essa história no meu olhar, que é criar fluidez, destravar histórias engessadas, destravar pessoas que não se falam e só rosnam umas para as outras, destravar falas entaladas, sapos engolidos e um monte de figuras de linguagem e metáforas que, se eu me inspirar, eu não acabo mais. Flávio já está rindo das histórias. Mas dizer para vocês realmente que, como profissional da advocacia, essa é uma oportunidade de realização pessoal, de realização social e de realização econômica também, porque trabalhos esses ou que são empreendidos para empresas, para escolas, para condomínios, para vários outros contextos, eles naturalmente são cobrados e posso dizer que valem bastante mesmo. Não é algo que eu estou fazendo o favor de facilitar ali uma conversa para ver se acontece alguma coisa. É tão poderoso que realmente justifica quem pode pagar, dever pagar, porque é quase garantido que algum resultado a gente vai entregar. Então, acho que eu queria te passar a palavra, Joyce, para falar suas últimas reflexões sobre o evento, e depois você me devolve, eu faço o encerramento, e já que eu estou bem contente. Eu só queria compartilhar com todo mundo, assim, que realmente é um prazer poder falar disso, porque é algo que me toca a alma, é um trabalho que eu sou apaixonada, já tinha me apaixonado pela mediação, e quando eu conhecia a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, sabe, assim, né, eu falava para mim há uns anos atrás, assim, onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu quero estar sentada fazendo círculos, sabe, porque eu acho que é um ganho tão bacana, tão grande, para quem está à sua volta, mas principalmente para mim. Então, é algo que realmente me realiza.
Então foi um prazer, foi uma delícia estar aqui com você, Michel, e com tantas carinhas conhecidas, com papai e mamãe junto. Então, super te agradeço o convite e um beijo carinhoso para cada um de vocês. Muito bom. Eu quero agradecer também e quero fazer uma última manifestação. Eu diria que a gente tem que sair até protestando, porque a gente precisa lembrar, nós temos aprendido de grandes autores mundiais que trazem referências, especialmente do Canadá, dos índios norte-americanos e da Austrália. E nós temos no Brasil também, nos nossos povos originários, os índios, que hoje em dia, segundo alguns artigos, somos ainda 305 povos diferentes, falando 274 idiomas diferentes pelo Brasil. Então, e dentro disso os índios se reúnem muito antes da conquista, em 1500, em círculos. E não só para dialogar, mas para dançar, para fazer fogueira, para compartilhar experiências, para contar a história de cada um, para que ele não se esqueça da própria história, para cantar a música que em algumas tribos ganha como quase que um nome, então, para que se lembre de quem é e de onde vem. E não só os índios, que a gente vive efetivamente um genocídio efetivo faz 500 anos e agora, nesse momento, está absolutamente encrudecido, mas certamente também as nossas origens africanas, porque mais da metade da população brasileira é de cor mais escura, que eu não gosto de dividir em preto e branco, porque cada um tem uma cor específica diferente do que o outro, mas certamente na África, em várias tribos, em vários países, isso também acontece dessa forma, só que ainda não está na academia, na literatura, pelo menos segundo eu sei, e eu uso, inclusive, na casa de passagem, muitas vezes, um bastão de fala de tribo Maasai africana, porque eu acho que isso é nos empoderar e nos complementar como brasileiros, né? Nós não somos um povo que tem uma cor, a gente talvez tenha... Eu diria que quase todas, não dá para dizer todas, porque quem está fora do Brasil também tem outras cores diferentes. Mas a gente tem essa oportunidade, e a gente tem nas nossas raízes, sejam indígenas, sejam até nas europeias, se for procurar mais lá longe, lá atrás, especialmente nas africanas, essa tradição do diálogo e essa tradição do diálogo circular. Então, é um convite para quem não está trabalhando com isso, venha trabalhar mesmo com a gente, eu digo com quem está trabalhando com justiça restaurativa, e principalmente que tenha o apreço pela academia, pelo registro do conhecimento, vamos atrás desse conhecimento originário nosso brasileiro para poder colocar isso no papel e que talvez minimamente a gente usar como referência. E talvez ali no mundo estrangeiro também a gente ter e poder oferecer esse subsídio. Dizer, então, por último, que foi um prazer estar aqui falando essas questões todas aí para vocês, né? Saber que tem boa parte de gente super bem conhecida. Obrigado, papai e mamãe, que estão aí também. Porque eu sempre falo que crianças deveriam ser tratadas como filhos de todos. Então, aqui, provavelmente pelo ambiente, eu me sinto um pouco filho de vocês também, uma honra tê-los na sala. Obrigado ao AB, aos que não militam nessa área, procurem mais, leiam Kay Pranes, leiam Belinda Hopkins, leiam o Howard Zecher. E Joyce, demais, né? Deu tudo certo, muito obrigado. Esse ambiente é possível, a gente precisa acreditar, porque mais um tempo a gente vai viver desse jeito, em janelinhas. E aí, então, vamos produzir essa empatia, essa história toda desse jeito agora, e se Deus quiser, presencialmente, muito em breve. E vamos agradecer ao Sérgio, né, Michel? Também, o Sérgio aí pela colaboração aí, que ele está substituindo o Dr. Rafael aí hoje. Obrigada, Sérgio. Sérgio, muito obrigado por aquele convite. Eu que agradeço mais uma aula do Michel aqui, muito obrigado.
Obrigada também pela presença, Mara, Verinha, né? Todos os colegas, Andréia aí da nossa comissão. Obrigada, Maraísa, obrigada a Quer todos. ver se alguém quer fazer uma pergunta, Michel? Eu posso abrir o microfone, se for o caso. Eu vi aqui no chat que ninguém quis se manifestar, mas se alguém quiser a palavra... Tem uma manifestação bem legal, eu queria registrar a presença também na gravação, etc. A doutora Daniele Greco, que é presidente da subgrupo, enfim, dentro da Comissão de Direito Médico, tem a Comissão de Direito Sistêmico, e ela é a presidenta dessa comissão, está dizendo aqui que gostou muito, e o direito sistêmico fala muito próximo, as constelações sistêmicas falam muito próximo com isso que a gente percebe nos círculos. É uma ponte incrível, e que bom que você adorou, Dani. Obrigada, Daniele. E aí, se alguém mais gostaria de usar o bastão da fala? Queria parabenizar vocês todos por esse lindo trabalho na Casa de Passagem. Mara, obrigada. Sônia, você, ó. Obrigada, Mara. Conseguiu. Você que nos uniu aí na Joyce. Foi o maior presente, eu não é? Obrigada, parabéns, Joyce, parabéns. Da nossa apresentação. Porque todo esse pessoal, a grande maioria aqui, desenvolve esse trabalho, menos o Flávio e eu, né? A Daniele parece que tem interesse, a outra, como é que é? Juliana. Foi embora a outra. A Juliana que passou também. E mais uma pessoa que queria participar. Mas o Flávio participou uma boa parte do tempo, colaborou com a gente. O Flávio, né? Parabéns, Flávio. Oba. Flávio também. E o Gil, que participa, não falou nada, devia falar. Parabéns, Gil. Você está lá nesse trabalho muito bonito. Parabéns. Vale muito a pena vocês trazerem esse trabalho para colocar essa prática tão importante para todos nós. Tem um outro trabalho parecido, mas parece que não está tanto tempo quanto o de vocês, que é ABCP, alguma coisa assim que ela chama. Também trabalho com adictos, né? Mas eles deviam trocar com vocês a experiência, porque vocês têm mais tempo e mais coisa para contar. Bom, eu vou me despedindo. Uma boa noite a todos. Parabéns. Foi uma delícia estar com vocês aqui. Ouvi-lo, foi muito bom. Olha, um beijo e até breve, né? Obrigada. O pai quer falar? Quer falar, pai? A papai Miguel levantou a mão. Vou aproveitar a deixa para cumprimentar o doutor Michel, a filhota Joyce, não consigo chamá-la de doutora, foi uma belíssima exposição, né? Em momento algum usaram termos técnicos para mostrar conhecimento, mas mostraram que conhecem muito o assunto através de um palavreado fácil, dirigido a todos os níveis. Parabéns para todos e espero encontrá-los em breve novamente. Uma boa noite a todos e obrigado pela aula. Até mais. Obrigada, paizinho. Vocês merecem. Obrigada, viu, gente, pela aula que vocês deram hoje, assim. Fiquei ainda mais apaixonada por esse grupo. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelos facilitadores da Casa de Passagem, todos, assim, em geral. Sinto muita saudade sua também, viu, Flávio? Muita saudade. Eu acho que eu brinco que a Sônia pegou assim e falou: esses é para Casa de Passagem, não é possível. Nunca entrou um lá para a gente falar, quem sabe. Todos maravilhosos, assim, muito bem-vindos, tem um trabalho fundamental. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, assim, que talvez eu nunca tenha dito. Mas o trabalho da Casa de Passagem, ele tem antes da Justiça Restaurativa e depois. E eu estou lá desde o início, então eu sou a pessoa própria para falar isso. Foi um divisor de águas. Vamos falar em números. Antes da Justiça Restaurativa, a gente tinha, em média,
3 a 4 acolhidos que saíam para autonomia ou saíam inseridos no mercado de trabalho, ou a gente conseguia, pelo menos, observar uma mudança no comportamento, nas atitudes, até mesmo no cenário de uso. E depois da justiça restaurativa, isso aumentou alarmantemente, assim. É uma coisa que não tem explicação. Aumentou para saídas de autonomia mais de 30%, 50% do que a gente tinha, que é um número extremamente relevante quando se trata da questão da dependência química e pessoas em situação de rua. Então, é uma coisa que não tem explicação, assim. É muito grande, é impactante, é um impacto na vida desses acolhidos, dos seus familiares, e principalmente nós também, enquanto profissionais, a parte da equipe, a gente aprende todos os dias. Eu acho que melhorou a relação com os acolhidos também, entre a equipe e os acolhidos, mediante as atividades da justiça restaurativa. Então, eu acho que nada que eu disser aqui vai conseguir expressar o que a gente vivencia no nosso cotidiano, a mudança, a transformação, o reencontro dessa população com essa sociedade que era invisível até então. Então, assim, nada que eu disser vai poder expressar o que a gente vivencia todos os dias. Então, muito obrigado, Sônia, pelo carinho, pelo cuidado que você tem com a gente, com a equipe da Justiça Restaurativa, a preocupação. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque a gente mostrou para eles que eles são sujeitos de direitos, mas, além disso, são sujeitos iguais. E eles não sentiam isso em lugar nenhum. Melhorou a aderência no serviço, melhorou a aderência no tratamento, melhorou em todos os aspectos da vida do acolhido. Então, não tem palavras, só gratidão e gratidão e gratidão. Mara, você é o máximo. Obrigada, Maraísa, muito obrigada. Obrigada mesmo. É isso. Bom, muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, Michel. Beijo grande. Parabéns para todos. Michel, obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, Daniele.